Oi, oi, escorpião! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jen. Hoje eu vou trazer para vocês uma leitura intuitiva e atemporal para você que é escorpião e escorpiana de Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Tenham em mente que essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, libera para o universo, assiste um outro vídeo da playlist do canal, que com certeza vai ter alguma outra tirada que vai fazer mais sentido aí para o seu momento, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário e um like aí para me ajudar a chegar a mais pessoas, né, fazer o canal continuar crescendo. Estou muito feliz com a companhia de vocês, adoro quando vocês contam aí nos comentários também as histórias de vocês, estou sempre interagindo, inclusive estou com vários para responder aí do vídeo de Leão, que teve bastante gente que se identificou, né, então se você tem aí Leão forte no seu mapa, ou você gosta de ver para todos os signos, tem gente que assiste assim, assista lá o vídeo de Leão que está bem interessante. E se você quiser me contar aqui nos comentários também a sua história, fique à vontade. Vamos começar aqui então a sua leitura, escorpião. O que a espiritualidade tem para trazer para vocês? A gente já começou com uma carta caindo aqui, mas eu ainda não estou pronta, então vamos continuar. O que a espiritualidade tem para trazer para escorpião? Quais são os recados, acontecimentos, o que vocês precisam ter atenção a partir de agora? Olha só, começamos aqui com a carta do mundo. Então a gente está falando aqui de um ciclo que se inicia para vocês, né, escorpião? De um ciclo muito positivo, de um ciclo cheio de abundância, felicidade e prosperidade, um ciclo onde vocês, de alguma forma, passaram por processos onde vocês trocaram de pele, onde vocês passaram por certas dificuldades, certas transformações, mas, acima de tudo, vocês adquiriram muito conhecimento, né? Então, vocês estão começando um momento novo aí na vida de vocês, de uma forma muito mais positiva e partindo de um lugar com muito mais sabedoria do que vocês tinham antes. Que legal, escorpião! Vamos continuar aqui para vocês. Mais informações aqui do que está rolando, do que vai rolar com o escorpião. Escorpião. Olha só, a carta que tinha caído eu não peguei. O Papa. Então a gente tem aqui como uma das temáticas principais da sua leitura alguma figura de poder, alguém que vocês respeitam muito ou que vocês têm muita admiração por essa pessoa. O Papa ele também fala de não convencionalismo, né, ou de coisas convencionais, né, então vamos entender um pouco mais aqui do que está sendo falado, mas de fato esse novo início que se deu, que está se dando na sua vida, né, ou vai se dar no futuro, ele tem a ver com uma pessoa muito importante aqui, de bastante importância para você, e também pode ser que a gente esteja falando aqui de uma pessoa, pode ser para alguns uma figura um pouco mais velha, alguém que representa uma figura de sabedoria para vocês, alguém com quem vocês costumam se consultar, seja essa pessoa um líder espiritual ou uma pessoa amiga que vocês têm muito respeito por essa pessoa, uma pessoa bastante espiritualizada aqui, tá? Pode ser que essa pessoa venha te ajudar aí nesse momento que você está vivendo. Mais informações para escorpião. O eremita. Apesar de vocês estarem iniciando, né, essa jornada que com certeza será muito mais positiva do que a anterior, vocês estão passando por um momento de internalização, né, como se vocês estivessem aí, escorpião, pegando tudo que vocês aprenderam, todos os fatos que vocês já conseguiram juntar aí dentro de vocês, para poder tomar algum tipo de atitude, para poder seguir em frente, para poder tirar suas conclusões. E me parece que essa pessoa aqui vai ser muito importante para que vocês de fato adentrem esse portal. Pode ser que para alguns aqui com essa carta do eremita, vocês estejam num momento se sentindo isolados aí, não tendo necessariamente a força necessária para poder de fato completar essa transição. Às vezes vocês já estão na boca do gol aí para fazer alguma modificação ou para se lançar em algo novo realmente na vida de vocês, mas é como se vocês precisassem aqui daquele empurrãozinho, e me parece que vai ter uma figura aqui muito importante na vida de vocês que vai ajudar vocês com isso. Mais informações aqui para escorpião. Temos aqui a sacerdotisa, veja só. A sacerdotisa, ela fala aqui, fala bastante sobre a sua intuição, e aqui uma das coisas que veio primeiro à minha mente quando eu vi essa carta agora para vocês, foi segredos escondidos, né? Pode ser que para muitos de vocês aqui, esse início, né, / fim de ciclo, ele envolva alguma coisa que as outras pessoas não sabem, né? Algo que você guarda bem profundamente aí dentro de você, e talvez seja com isso que você precisa de ajuda aí para conseguir decidir como é que você vai seguir aqui em alguma coisa, como é que você vai se comportar a partir de agora, o que você vai fazer,
A gente tem aqui uma figura que representa uma energia feminina, né? Pode, vocês se identificando com a leitura, a gente pode estar falando de homens e mulheres, obviamente, mas aqui a gente está falando de uma energia feminina, possivelmente uma pessoa mais nova, uma pessoa muito inteligente, muito bonita e misteriosa, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa. E para alguns a gente está falando em relação mesmo a essa questão de você sentir que você tem todo o conhecimento necessário para fazer algo. Aqui é como, até agora, assim, pelo menos com as cartas, me dá muita sensação de, tipo assim, está se apresentando um momento na sua vida onde você vai iniciar uma nova caminhada, mas é como se você não estivesse 100% seguro disso, né? E por isso que você está internalizado a figura do eremita e da sacerdotisa, apesar deles não serem arcanos pares, entre aspas, assim como, por exemplo, a imperatriz e o imperador. Muitas pessoas associam eles com qualidades muito parecidas, né? Porque ambos falam de profundidade, falam sobre essa questão da autorreflexão. São cartas espirituais também, né? A sacerdotisa talvez mais do que o eremita, mas eu também considero o eremita porque a gente está falando de uma pessoa que tem muitos conhecimentos, né? Que passou por muita coisa, viveu toda uma jornada e conseguiu guardar muita coisa dentro de si, né? Muitos conhecimentos não só de conhecimento sobre coisas da vida, mas sobre experiências de vida mesmo, sabedoria, né? Mais informações para Escorpião. O julgamento. É como se vocês sentissem realmente que vai acontecer essa finalização, esse início desse ciclo a qualquer momento, e vocês precisassem desesperadamente de alguém para te trazer uma estrutura em relação a isso, para te dizer. É meio que assim, não é que para te dizer o que fazer, mas é para você se sentir mais seguro na sua tomada de decisão, na forma que você vai agir a partir de agora. De certa forma aqui, é como se vocês não estivessem confiando 100% nessas oportunidades que vão surgir, nesse momento que vocês sentem dentro de vocês que precisa acontecer. Precisa acontecer aqui uma entrada por um portal, mas é como se vocês não estivessem se sentindo prontos ainda para isso. Olha só aqui a energia de vocês, a morte. Então aqui, intuitivamente, vocês sabem que vocês precisam viver esse momento. Intuitivamente, vocês sabem que é a hora disso acontecer. Mas talvez vocês não se sintam estruturados o suficiente, talvez vocês não sintam que vocês têm todas as informações, que vocês passaram por tudo que vocês tinham que passar para realmente ter sucesso saindo dessa etapa, sabe? Para se sentir, na verdade, não é nem a questão de ter sucesso, mas para se sentir seguro fazendo essa mudança, porque envolve também uma mudança em relação a vocês mesmos, né? E talvez vocês não se sintam prontos para poder promover essa mudança, mas o que vocês não entendem é que vocês, que vocês já são aqui o eremita, né? Vocês já são o eremita, vocês já são a sacerdotisa, essas figuras de muito conhecimento, muita sabedoria, figuras intuitivas, sabe? Figuras que conseguem tomar decisões por si mesmos, ou si mesmas, né? Mais uma aqui para Escorpião, olha só, veio o mago. O mago fala dessa atitude de tomar a atitude, né? De dar o primeiro passo, de fazer usando o que você tem agora, que é mais que suficiente, né? O mago também pode representar aqui uma pessoa mais jovem, então para muitos a gente pode estar falando aqui para escorpianes e escorpianos que são pessoas mais jovens, que estão nesse processo de talvez aprender uma coisa nova, às vezes nem é necessariamente uma habilidade, às vezes é aprender coisas sobre si, sobre a vida, passou por muita coisa e talvez esteja se sentindo diante da vida um pouco sem coragem de tomar certas atitudes, né, ou de se colocar em certas situações, porque talvez não se sinta pronto. Às vezes vocês passaram por um processo aqui como um camaleão mesmo, né, de se adaptar ao ambiente, de ganhar muita experiência, muita coisa, mas talvez essa jornada tenha sido tão ferrenha com vocês, né, vocês tenham passado por tanta coisa, que vocês estão saindo disso sim com muita experiência, mas talvez vocês não sintam, às vezes vocês estão presos ainda nas coisas que aconteceram, né, porque às vezes a gente está num caminho, gente, que não é fácil, que tem muitos desafios, né, muitas dificuldades, e quando esse período acaba, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que acabou mesmo, assim, sabe, de ficar naquela coisa de tipo, eu não sei se as coisas não derem certo agora, eu passei por isso muito tempo, às vezes a gente se acostuma, né, com a mesmice das coisas estando mais difíceis, ou talvez até dando errado, mas aqui realmente o baralho está te aconselhando a seguir,
porque vai ser melhor para você, porque vai te trazer, sabe, um início de ciclo muito mais positivo. Isso precisa ficar para trás. Você sabe que precisa ficar para trás. No fundo do deck a gente tem o diabo, né? Enfim, complementando tudo que eu falei aí em relação a esses sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, né? Talvez alguns aqui podem ter passado por um momento até emocionalmente ruim, depressivo, né? Então aqui realmente o baralho está aconselhando vocês a saírem desse momento. Vamos pegar uma energia aqui com um dos ases para a gente ter mais informações aqui sobre essa situação para Escorpião. Vamos lá. Olha só, as de paus, né? Estão falando sobre a gente aqui realmente se jogar no novo, né? E é justamente o que vocês estão tendo dificuldade agora, né, Escorpião? Enxergar a realidade de poder finalmente se jogar em alguma coisa nova. Vamos tirar aqui algumas energias. Opa! Meus gatos derrubando coisas aqui atrás de mim. Vamos tirar aqui algumas energias com os arcanos menores. A gente vê aqui o que tem para Escorpião. Para complementar essa mensagem. Opa, o povo cigano, olha só. Começamos aqui com o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala bastante desse conflito, né? Que é o que a gente estava falando mesmo. Vocês sabem que existe a oportunidade de viver algo novo, mas vocês com muito medo de viver esse algo novo. Vocês com muito medo de agir, né? Aqui essa carta do 5 de espadas, né? Ela mostra essas figuras ali. É como se fosse numa... Sei lá, pelo menos pra mim, né? Eu olho assim, eu sinto que é um cenário meio de guerra, assim, que fala desse caos todo, né, que vocês viveram. E aqui a pessoa tá coletando as espadas, né? Então é como se você estivesse ali repassando mentalmente todas as coisas que você acha que podem dar errado nessa situação e você não conseguir sair do lugar em relação a isso, né? Mas isso provavelmente é uma ilusão. Provavelmente é uma ilusão para te manter no lugar, para você não crescer. Aqui a gente tem o 2 de ouros, junto com o Papa, né? Para quem a gente estiver falando aqui de várias situações na sua vida acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, vocês estão iniciando, né, esse momento novo na vida de vocês, coisas novas acontecendo, e vocês aí precisando só tomar uma atitude para se jogar, né? Fazer algumas mudanças aí para conseguir aproveitar tudo. Aqui, com esse 2 de ouros, me fala muito sobre organização. Para quem a gente estiver aqui falando de situações de trabalho, projetos, né? Muita coisa acontecendo às vezes ao mesmo tempo na vida. Às vezes nem é só trabalho, mas o trabalho também está ali. Então, me falando aqui dessa organização, de vocês serem estratégicos, de vocês tentarem ao máximo conseguir equilibrar esses pratinhos. Tudo bem se às vezes uma coisa ou outra cair, mas vocês acreditarem que vocês conseguem. Aqui existe uma capacidade aí de... Como é que fala? De, sabe, conseguir ali fazer um malabarismo com tudo que tem no seu prato agora, com tudo que você precisa fazer, porque vocês têm toda essa possibilidade aqui. Vocês precisam realmente só acreditar. Existe muito medo, né? Olha só aqui, conflito, né? Apesar de vocês, mais uma vez, né? Então, apesar de vocês se sentirem seguros aqui de que vocês conseguiram muita experiência nesse processo, existe muito conflito interno do tipo, será que eu vou conseguir levar as duas coisas? Será que eu vou conseguir... será que eu vou conseguir lidar com as dificuldades que existem nessa situação? Uma coisa tá indo para um lado, outra coisa para o outro. Para quem a gente estiver falando aqui de relacionamento, pode ser que a gente esteja falando de situações onde você não esteja se relacionando com uma pessoa que mora próximo de você. Vamos supor que você está morando numa cidade, a pessoa em outra cidade. E vocês aqui em conflito, apesar de saber que esse relacionamento tem tudo para dar certo, que você, para poder viver esse relacionamento, vai precisar fazer algumas mudanças aí na sua vida, na sua forma de agir, na sua própria estrutura, né, como pessoa. Eu entendo aqui que você está tendo um conflito com isso porque você não sabe se você vai conseguir lidar com tudo, né? Pode ser que aqui a distância seja uma questão aí para você em relação a essa pessoa e você está tentando ali realmente entender o que exatamente você vai querer dessa situação, se vai ser possível, sabe, você viver isso que você quer viver. Tem uma energia muito forte aqui de realmente buscar alguém, né? Para muitos aqui essa sacerdotisa pode representar uma pessoa especificamente na vida de vocês, mas que para vocês estarem com ela, vocês sabem que vocês precisam fazer algumas mudanças, que vocês precisam tomar a atitude, às vezes ser o primeiro ou a primeira a tomar atitudes, mas vocês têm medo de se jogar no novo por conta de todos esses conflitos. No fundo do deck aqui, antes de eu virar, eu vi sem querer, mas achei interessante comentar o 8 de espadas, né? O 8 de espadas fala bastante sobre essa prisão mental,
sobre você sentir que você não... Sabe aquela coisa do medo de paralisar? É o que eu sinto nessa carta aqui, porque veja só, a pessoa tá vendada, presa, tem várias espadas aqui em volta dela, mas as espadas não estão contornando o corpo dela, as espadas estão do lado, né? Então ela consegue simplesmente andar e sair daqui, sair dessa prisão. Essas espadas representam uma prisão mental, mas a pessoa realmente não consegue enxergar, porque ela tá paralisada pelo medo. Apesar disso, a pessoa quer ter sucesso. Ela quer ter um relacionamento feliz, apaixonado, onde as pessoas se reconhecem. Essa carta fala bastante de reconhecimento aqui. A gente pode, se a gente estiver realmente falando de relacionamento aqui para você, pode ser aqui que a gente esteja falando de uma pessoa que traz muita felicidade para vocês, que vocês reconhecem um ao outro, que vocês enxergam coisas boas um no outro, que talvez durante a vida de ambos as pessoas não enxergaram, né? Então existiu ali uma conexão e um reconhecimento muito grande. Então é uma coisa especial aqui para vocês, mas que de alguma forma vocês estão com muito medo aí de agir diante dessa situação, de dar o primeiro passo, porque não sabem se vão ter aí o cacife para aguentar a rajada, né? Se for alguma situação que envolve algumas coisas que você possa ter que deixar para trás, inclusive sobre você mesmo. Aqui a gente tem o 7 de ouros, né? O 7 de ouros, ele fala bastante sobre as coisas que a gente vê crescer e os resultados que a gente recebe a partir disso. Então eu sinto aqui que a gente está falando mesmo de alguma coisa que já está em movimento, que já vem acontecendo. Para quem a gente estiver falando de trabalho, né, mais uma vez, pode ser que vocês estejam aqui entre duas atividades, e essas duas atividades são atividades muito lucrativas, uma delas ou ambas já teve um crescimento grande, então não é como se vocês pudessem simplesmente abandonar isso aqui no meio do caminho, como se vocês pudessem simplesmente deixar para trás, porque afinal você arou essa terra, você regou, você esperou a semente brotar, sabe? Você cuidou, você olhou com carinho isso aqui cresceu. E não só cresceu no material, cresceu também dentro de você, né? A mesma coisa para sentimentos aqui. A gente está falando de uma conexão que ela se desenvolveu, ela cresceu. E que apesar disso tudo, de todo esse conflito, né? A gente está falando de algo aqui que você realmente valoriza. Porque, de novo, né? Essa carta fala do colher dos frutos, né? Mais uma aqui. 3 de ouros. Ó, 2 e 3 de ouros, né? Então aqui a gente tá falando mais uma vez sobre essa ajuda. Lembra que eu falei aqui que a gente estava falando sobre escorpião talvez precisar de uma pessoa que tenha mais experiência, que seja uma pessoa mais estruturada e até uma pessoa espiritual para conseguir ajudá-lo ou ajudá-la aqui diante de toda essa situação? O 3 de ouros fala exatamente sobre isso, né? Então, se você não estiver conseguindo pesar as informações dentro de você para você tomar uma decisão assertiva, busque falar com alguém que você confia, busque falar com outras pessoas. Essa carta fala bastante de sucesso quando a gente trabalha em time, né? Então, aqui a gente está falando mesmo de... Gente, perdão, eu tenho cachorros e aqui na vizinhança tem muito cachorro. Então, o cachorro começa a latir e todo mundo começa a latir. Enfim, não tenho muito o que fazer, porque se eu falar para eles pararem, eles não vão parar. Então, assim, voltando para a leitura, aqui realmente está pedindo para vocês terem paciência e também para vocês terem opções aí de pessoas, ou uma pessoa em específico para quem vocês possam pedir ajuda e falar sobre essa situação, se abrir. Aqui a gente tem duas pessoas, né? O terceiro seria vocês, que trazem o assunto, então pode ser que tenha aí mais de uma pessoa na sua vida que poderia te dar o conselho que você precisa ouvir agora para conseguir sair aí de um impasse. Aqui a gente tem com a morte o cavaleiro de ouros, né? Então vocês sabem aqui que a partir do momento que vocês tiverem coragem, vocês conseguirem se organizar internamente para poder tomar essa atitude, para poder fazer o que precisa ser feito, vocês vão receber alguma coisa que vocês esperam há muito tempo. Para quem a gente está falando de um projeto, pode ser que a oportunidade que vocês estavam esperando esteja ali na esquina te esperando e ela só não apareceu porque você não teve coragem de fazer alguma coisa que você precisa fazer aqui para virar um ciclo. É simples como foi dizer isso. Vocês fizerem essa mudança aqui na vida de vocês, que vocês consigam de verdade viver o que vocês querem com essa pessoa. Então pode ser aqui que as oportunidades que faltavam para que tudo desse certo, aqui, por exemplo, eu falei que tem essa preocupação com a distância, né, com as coisas que vocês precisariam mudar na situação de vocês, para caber esse relacionamento e tudo mais.
vocês têm medo, vocês estão inseguros. Mas aqui, me parece que vocês vão viver uma coisa muito positiva e com muita estrutura, né? O Cavaleiro de Ouros fala de resultados, oportunidades, né, que podem surgir, que às vezes elas demoram um tempo aí para poder aparecer, de fato, para ser o momento realmente das coisas acontecerem, mas que depois que você recebe, são coisas que têm um potencial de durar por muito tempo, de serem coisas estáveis, né? Então aqui a gente não está falando de algo leviano, a gente está falando de algo que realmente teria uma estrutura para durar. Fundo do deck aqui a gente tem o 8 de ouros, né? Estão falando muito desse trabalho, né? Provavelmente essa situação toda, seja ela de trabalho ou romântica, né? Como eu estava dando exemplo antes, com esse 8 de ouros aqui, é que eu acabei mexendo no baralho, eu perdi ele aqui. Mas o 8 de ouros, ele fala bastante sobre um trabalho árduo, né? Então pode ser que essa situação ou essa conexão, né, com essa pessoa foi uma coisa que mexeu muito com vocês e vocês tiveram que fazer muito trabalho interno, né? É o que eu falei desde o começo da leitura, aconteceu muita coisa aqui, a gente tá falando de uma jornada muito longa, onde houve muitas mudanças em você, muitas mudanças nas outras pessoas envolvidas, né? Para quem é relacionamento, a outra pessoa provavelmente também passou por muitas mudanças que envolveram esse relacionamento, vocês estando próximos ou não, enfim, tendo contato ou não. Mas, ainda assim, vocês precisam tomar alguma atitude, né, Escorpião? Mais informações aqui para Escorpião, por favor. Olha só. 6 de espadas, né? Vocês precisam realmente, apesar de se sentir inseguros, o 6 de espadas, ele fala sobre a gente sair de um lugar, mas não é necessariamente que você tá saindo de um lugar porque, nossa, eu tô super decidido, não. É tipo assim, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é melhor eu sair daqui, eu já tive todas as provas de que talvez não seja bom estar nesse lugar aqui, eu tô indo embora. Então é isso, sabe, Escorpião? Tá faltando atitude aqui para vocês, mas não é só questão de faltar atitude, não tô puxando a orelha, tipo assim, tá faltando atitude, mas vocês também precisam confiar mais em vocês. Se vocês tivessem mais confiança que as coisas vão dar certo, que vocês estão fazendo a coisa certa, essa mudança toda seria muito mais rápida. Tomem o tempo que vocês precisam aqui para poder pensar sobre alguma coisa, para poder falar com as pessoas que podem ajudar vocês, mas aqui tá muito claro que vocês têm que seguir. Aqui no fundo do deck ficou o Rei de Ouros, né? Então falando sobre essa estabilidade e essa certeza mesmo do que faz, e do que quer fazer, e do que vai fazer. Então eu sinto que aqui é um conselho, mais uma vez, para vocês, né? Pedindo para vocês realmente fazerem o que precisa ser feito, que vocês não vão se arrepender disso. Que vai ser bom. Vai ser bom para vocês, para esse projeto, para essa conexão. Vocês vão ter a oportunidade de viver coisas. Olha só o que caiu aqui, ó. Eu nem ia pegar ainda, mas caiu o caixão, né? O caixão fala do quê? Novos inícios. Deixar algo morrer. A carta da morte aqui, né? Tá muito clara a mensagem de vocês, Escorpião. Poderia acabar o vídeo aqui já. Porque eu sinto que as cartas, elas basicamente confirmaram a mesma coisa, né? Não veio tanta informação a mais. Vamos ver o que o baralho cigano traz aqui para vocês a respeito disso. Quais são outras informações que podem ajudar Escorpião aqui a seguir em frente, a identificar a sua história e se sentir mais pronto para dar esses passos. Olha só, a gente inicia aqui com o anel, falando dessa conexão, né, e o quanto você tem conflito sobre ela, o quanto essa conexão poderia ser transformadora na sua vida, né, porque ela veio bem ali junto com a carta do mundo, mas existe esse conflito todo que você precisa vencer. Aqui a gente também tem o navio, mais uma vez falando sobre a distância, né? Olhem só como aqui o 2 de ouros tem 2 navios, cada um indo para uma direção. O navio fala de mudanças, né? Então é meio que assim, essa questão da distância é uma pauta, só que aqui com essa carta a gente também está vendo que existe uma necessidade muito grande de você superar esse pensamento, porque dificuldades em relacionamentos elas sempre vão existir, principalmente em relacionamentos onde envolve distância, né? Onde você não vê a pessoa com tanta frequência, onde a pessoa está em outra cidade. Aqui vocês vão precisar superar algumas coisas para poderem estar nesse relacionamento. Ou, se a gente estiver falando de um projeto, por exemplo, existe uma necessidade grande de vocês mudarem a forma como vocês estão enxergando as coisas agora para que isso se movimente para frente e não para trás. Mais informações para Escorpião. A montanha.
dificuldades, né, mais uma vez, essa questão de um certo, vocês tentando até de uma certa forma ter um distanciamento emocional da questão. Sabe quando a gente tá ansiosa sobre alguma coisa? Eu não sei se já aconteceu com vocês, tá? Eu particularmente já fiz isso algumas vezes, já me observei, eu percebo que às vezes eu faço isso. Quando tem um assunto que me traz muita ansiedade e que não, às vezes eu não tenho como resolver naquele momento, eu finjo que não tá acontecendo nada, então eu sinto aqui com um certo distanciamento emocional. Ao mesmo tempo que vocês estão super pensativos e também conflitantes em relação a essa questão, vocês também estão tentando se distanciar emocionalmente disso. Parece que isso está trazendo bastante desgaste. Olha só, a gente tem aqui os ratos e a torre, né? Vocês estão precisando de ajuda de alguém para pensar. A torre fala sobre estar sozinho, né? Sobre reflexões aqui. E aqui, mais uma vez, a gente viu nessa parte do jogo, no meinho, que vocês precisam de ajuda de alguém. Então, busquem as pessoas que poderiam te aconselhar. Aqui a gente caíram 2 cartas, não vou pegar. Olha só, o chicote. E no fundo do deck, o urso. A carta do urso aqui, ela pode representar uma figura, mas eu sinto que no jogo de vocês não é isso. Eu sinto que no jogo de vocês está representando outras coisas. A carta do urso, ela fala bastante sobre poder, sobre autoconfiança. Aqui é como se vocês não estivessem enxergando o potencial que tem em toda essa situação. Ou vocês enxergam, mas vocês não conseguem se mexer, que é o que a gente falou até agora, né? Então aqui o convite é para que vocês se sintam mais seguros diante de toda essa situação, porque vocês têm a força para poder ultrapassar tudo isso. E outra coisa, isso tudo pode ser uma situação que vai ser transformadora para vocês em diversos níveis, né? Que vai te trazer mais autoconfiança, que vai te trazer, né? Principalmente para quem a gente está falando de trabalho, que vai te fazer se sentir muito melhor. Aqui, se for amor para alguns, aqui, se for amor para alguns, pode ser que exista uma terceira pessoa envolvida, tá? Talvez não do seu lado, mas do lado da outra pessoa. E aí vocês veem isso também como um grande empecilho. Um grande empecilho para que essa relação, né, se estabeleça. Mas, de novo, vocês precisam de ajuda de alguém aqui para pensar no que vocês vão fazer. Existe uma distância, né? Mais uma vez, ó, a aliança em espelho com a montanha, né? Então, essa distância e essa dificuldade da expressão aqui com os ratos e o chicote, né? Vamos tirar mais algumas cartas aqui com o baralho de Dona Maria Padilha. Então, Laroyer, Dona Maria Padilha, quais informações a gente tem aqui para Escorpião a respeito dessa situação? Um conselho para Escorpião. Um conselho para Escorpião. Opa, virou, mas eu vi a carta, vou pegar. Boas notícias. Coisas não confessas, né? Provavelmente a gente está falando aqui, sim, para quem a gente falou de amor, de uma situação onde existe uma terceira pessoa do outro lado, tá? Porque aqui a gente está falando de... Essa carta das traições, ela não fala necessariamente só sobre traição. Ela pode falar sobre interesse não confesso, amor não confesso, né? Mais conselhos para Escorpião, por favor. Escorpião. Pessoa do passado ou amor do passado. É isso mesmo. Ó, união ou negócios que chegam. Fundo do deck. Espiritualidade maior. Vocês têm uma conexão bem forte com essa pessoa, tá? Ou vocês são pessoas bem espirituais, ambos, você e a outra pessoa, ou a gente tá falando aqui de uma situação onde existe muita proteção espiritual. Ó, os cachorros latindo confirmando. Mais conselhos aqui, ó. A gente tem aqui no centro melancolia e lágrimas. Então, a gente vai ter aqui, fundo do deck, notícias distantes. Será que vai... Peraí. E aqui a gente tem o em casa. Vamos lá, para poder explicar melhor. Aqui, fundo do deck, a gente tem interferências. De novo, a gente está falando aqui da terceira pessoa, tá? Tá bem forte aqui. Para alguns vai ser trabalho, mas eu sinto agora mais pro final do jogo que a gente tá mais indo pro lado do romance mesmo, tá? Para quem a gente estiver falando de uma conexão. Porque o que tem aqui? Tem uma questão de um desejo não confesso por alguém do passado, e aqui pode ser tanto a sua energia quanto a energia da outra pessoa.
E também fala bastante aqui sobre a espiritualidade de ambos, né? Porque aqui a carta em casa, eu considero essa carta como sendo uma carta que fala do nosso eu interior, né? Como se fosse a carta da casa no baralho cigano, que fala do nosso espaço mental, do nosso espaço da gente com a gente. E aqui a gente vê que são duas pessoas bastante espiritualizadas, que usam a espiritualidade para lidar com as dificuldades, com diversas situações. Pode ser aqui que venham as notícias que você espera, ou se você for a outra pessoa, né, estiver assistindo e o jogo estiver espelhado para você, pode ser que você receba notícias dessa pessoa, tá? Porque aqui a gente tem a carta das boas notícias. Existem aqui algumas dificuldades a serem vencidas, como a gente viu no jogo inteiro, para que essa mensagem realmente chegue, mas aparentemente vão chegar boas notícias, tá? Então, para você, escorpiano, que está ouvindo essa mensagem, que já se identificou, eu digo para você, tenha fé, procura um amigo, uma amiga, uma pessoa que você confia, que você acredita que tenha experiência. Se você for uma pessoa jovem, né, acho que eu elucidei bastante isso em vários momentos no jogo, se você for uma pessoa mais jovem, não se sente com tanta experiência quanto você gostaria para tomar esse tipo de atitude, decisão, procura alguém mais velho. Eu particularmente gostava muito de conversar com a minha avózinha, faz 1 ano que ela faleceu. Eu sinto muita falta de procurar ela para conselhos e às vezes a gente subestima pessoas mais velhas que podem dar um ótimo conselho pra gente. E principalmente porque, primeiro, elas provavelmente são pessoas que amam a gente, segundo, porque elas viveram muito mais. Às vezes elas conseguem dar um conselho, não só porque às vezes elas passaram pela mesma coisa, mas porque elas conseguem enxergar além e elas também não estão dentro da situação, então não tem nenhum tipo de viés. Às vezes a gente pede conselho para pessoas que conhecem a outra pessoa, sabe da história e tudo mais, a pessoa já tem uma visão enviesada. Procurem conversar com pessoas aí que vão poder trazer uma nova perspectiva para vocês e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o que quer que vocês tenham que fazer, seja entrar em contato com essa pessoa de alguma forma, tomar alguma atitude, né, em relação a isso, ou se a gente estiver falando de trabalho, para que vocês consigam avançar e sair de um estado mental, dessa prisão, desses medos, para realmente alcançar um momento com mais oportunidades, onde vocês se sentem mais confiantes, nossa, quase misturei 2 palavras, onde vocês se sentem mais confiantes e seguros de si. Beleza, escorpião? É isso que eu tenho para vocês. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like. E me conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu te vejo na próxima leitura.